Fala galera do canal It's Only Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Gobato e hoje eu trago para vocês mais um episódio da série Rolling Stones 60 anos. Que na verdade, nesse momento os Rolling Stones acabaram de passar da marca de 61 anos, né? Mas de qualquer forma, uma banda aí mais do que sexagenária. Já fiz aqui vários episódios dessa série, né, no ano passado, em virtude dessa comemoração, mas é uma série que continua, conforme for conseguindo participantes, pessoas que gostam dos Rolling Stones aí, que estejam dispostas a gravar, eu vou incluindo aqui todos esses vídeos anteriores, vocês podem encontrar na playlist que eu sempre deixo aí no card para vocês, eu recomendo, muita gente boa já passou por aqui. E dessa vez a nossa primeira participação internacional aqui no canal, o grande amigo aí Jorge Felipe, né, ele que é lá de Portugal, e gravou aí um episódio para nós contando um pouco a respeito da sua relação com os Rolling Stones, mostrando os itens da sua coleção, né? Já deixo aí recomendado e vai estar na descrição do vídeo o canal dele, que é o Music for Life, tá? No qual ele coloca ali os álbuns essenciais na história da música, que é o quadro principal que ele tem, mas ele também aborda a questão dos melhores discos por ano. Tudo isso dando ali os seus comentários, ele tem muito conhecimento a respeito de música e mostrando aí o seu acervo, a sua coleção, que é muito bacana também, sobretudo para quem gosta de discos de vinil, de LP, vai gostar muito do canal dele, vou estar deixando aí no arroba. Peço para que você clique aí, se inscreva e acompanhe lá, porque vale muito a pena. Então eu agradeço muito a ele por ter aceitado participar desse quadro. Na verdade era para ele ter participado já na primeira temporada, né? Acabou que por um vacilo meu aí que estava sem o Messenger, não via a mensagem dele a tempo, né? Aí foi passando o tempo e agora sim ele veio aqui, participou e vai nos brindar aí com a sua coleção e os seus comentários a respeito dos Rolling Stones. Então fique aí com o Jorge Felipe do canal Music for Life, mais um episódio da série Rolling Stones 60 anos. Olá, boa tarde. O meu nome é Filipe Ferreira e estou aqui a convite do amigo Carlos Gobato para falar um bocadinho sobre os Rolling Stones, a minha relação com a banda e os itens da banda que eu tenho na minha coleção. Portanto, ele pediu-me para eu seguir a sequência de umas perguntas que ele tem pré-definidas e eu irei fazer isso. Eu completei muito recentemente a discografia dos Stones em vinil, portanto em CD eu já tinha completado há mais tempo. Portanto, em vinil eu segui a ordem, portanto, inglesa, que são menos álbuns que a americana, portanto isto é o que eu tenho dos Rolling Stones de estúdio em vinil. Portanto, isto por ordem decrescente, o último, o Blue Lonesome, a Bigger Bang, o Bridges to Babylon, o Voodoo Lounge e assim sucessivamente. Em CD tenho aqui uma box que tem, em formato Digipack, que tem a discografia completa de estudo. Aqui nesta box é em CD, está bem? Portanto, esta é a box, segue a ordem inglesa. E é curioso porque esta box foi falada na última live sobre os Rolling Stones que o Carlos Gobato fez no sábado. E a pessoa que estava a fazer a live com ele, que é um grande fã dos Stones, o Val Stone, mencionou que esta box, ele tinha pena porque esta box não saiu no Brasil. Eu por acaso não sabia disso. E é uma box bastante completa. Portanto, isto saía todas as semanas e eu ia comprando todas as semanas e completei assim a discografia de estúdio dos Stones, ordem inglesa, em CD. E então aqui para a primeira pergunta do Gobato, como você conheceu os Rolling Stones? E assim, eu conheci os Rolling Stones através do meu tio, portanto irmão da minha mãe, que era uma pessoa, ele já tem mais de 70 anos, mas é uma pessoa com um espírito muito jovem, muito ligado à música e muito rock, e ele sempre foi um grande fã dos Stones. Portanto eu conheci ali no início dos anos 80, ainda era muito novo, nem 10 anos tinha, portanto logo ali a seguir ao Tattoo You. Embora é assim, eu sou um grande apaixonado por música, portanto eu também tenho um canal aqui em Portugal no YouTube. Sou um grande apaixonado por música, mas eu comecei a gostar de música muito tarde. Portanto, eu já tinha os meus 17 anos, já caminho dos 18, portanto, em 1991.
mas desde então sou completamente viciado em música. Mas respondendo à pergunta do Gobato, foi ali no início dos anos 80, através desse meu tio. Está bem? A segunda pergunta, o que é que os Rolling Stones significam para o rock e para a música de maneira geral? Eu sempre achei esta pergunta muito difícil. Eu acompanho já há muito tempo os vídeos do Carlos Gobato e sempre achei esta pergunta muito difícil porque não se consegue quantificar a importância que os Rolling Stones têm para a música e para o rock. Porque eles são demasiado grandes. Os Stones representam tudo para a música. Não há nenhuma banda de referência maior que os Rolling Stones. Existem bandas igualmente muito boas, mas nenhuma com a durabilidade e com a qualidade que os Rolling Stones mantiveram durante estes anos todos. Portanto, os Stones são muito mais do que o rock, são muito mais do que a música, são uma referência para muitas bandas e para muitos músicos em geral, mesmo no início nos blues, depois no rock, agora o último álbum de estúdio voltaram aos blues. Portanto, os Stones representam tudo para a música, tudo. É muito difícil quantificar o que é que os Stones representam, porque eles são demasiado grandes. Qual o seu top 3 de álbuns de estúdio da banda? Esta é um bocadinho mais fácil, embora sempre polémica, porque há sempre pessoas que preferem mais uns do que outros. Eu apresento o meu top 3, que não é polémico nos nomes que escolhi, mas vai ser polémico na ordem, está bem? O número 3 não será tão polémico. É o meu terceiro álbum preferido dos Rolling Stones, o Some Girls de 1978, um grande disco. Aqui os Stones estavam a passar por uma fase complicada, porque dizia-se que já estavam em decadência. Vejam bem, em 77, 78 já se falava em decadência dos Rolling Stones, e eles estão a completar agora 61 anos, recentemente mesmo, 61 anos de carreira. Portanto, em 78 já lhes estavam a tentar fazer o funeral, e eles respondem aqui com um grande disco. Numa altura em que estava a predominar a música, a disco music, o punk estava em alta, e os Stones respondem aqui com um grande disco. Portanto, o meu terceiro álbum preferido dos Stones, o Some Girls, de 1978. Onde será aqui mais polémico? Portanto, na segunda posição, eu para mim, é o Sticky Fingers. Eu sei que a maioria das pessoas põe o Sticky Fingers em número 1, mas o meu álbum preferido, não por uma margem muito grande, não é o Sticky Fingers. Portanto, é a posição número 2, Sticky Fingers. Na posição número 1, daqui sem grandes surpresas, o Sticky Fingers é o segundo. Portanto, o número 1 é o Exile on Main Street, que curiosamente também penso que é o álbum preferido do Carlos Gobato. É como disse, não é por uma margem muito grande, mas eu segui aqui o meu coração diz-me que o meu álbum preferido dos Rolling Stones é o Exile on Main Street. Qual o melhor ao vivo da banda? É assim, aqui também não há muita polémica, porque eu penso que é mais ou menos consensual. Mas eu vou depois aprofundar um bocadinho sobre isso. Mas o meu álbum, para mim, o melhor álbum ao vivo da banda é o Get Yeah Yeah Yeahs Out. Este para mim é o melhor álbum ao vivo da banda dos Rolling Stones. Este é o melhor álbum. Embora não seja o álbum da banda que tenha melhor som, mas em termos de prestação eu coloco como este o melhor álbum ao vivo da banda, porque em termos de prestação este é extraordinário. Houve penso que no último vídeo desta edição que o Carlos Gobato está a fazer, houve o convidado mencionou aqui o Flashpoint. É assim, o Flashpoint talvez seja o que eu ouça mais, porque eu acho muito completo, está muito bem gravado, mas em termos de prestação da banda, para mim é aqui claramente o Get Yeah Yeah Yeahs Out. Este só não é o melhor álbum ao vivo de sempre da história da música, por causa da qualidade de gravação, não é assim nada de extraordinário. Mas este aparece frequentemente. Eu gosto muito de ver listas de tops
melhores álbuns de sempre, álbuns ao vivo, e este aparece sempre frequentemente citado como um dos melhores álbuns ao vivo de sempre. Por isso, respondendo à pergunta do Gobato, este para mim é o melhor álbum ao vivo dos Rolling Stones. Qual a melhor coletânea ou edição especial? É assim, a melhor coletânea para mim é esta, é a mais recente, a Grrr. É muito completa, portanto é a edição dupla, traz 40 músicas. Quem não tiver nada dos Stones, com esta coletânea fica muito bem servido, tá? Representa muito bem a história dos Rolling Stones, embora é assim, existem outras coletâneas igualmente muito boas, por exemplo a Forty Licks é excelente, eu a Forty Licks, por exemplo, tenho esta e tenho uma no meu local de trabalho, onde costumo ouvir, é igualmente muito boa. O Carlos Gobato também tem a Forty Licks. Existem outras coletâneas, os Rolling Stones têm muitas coletâneas, a própria Wonk da segunda fase também é muito boa. Na primeira fase a Hot Rocks também é muito boa. E depois em vinil, uma muito conhecida também é a Roll Gold, também da primeira fase, também é muito boa. Os Rolling Stones não têm coletâneas mais. Da segunda fase, a Rewind. Portanto, eles têm muitas coletâneas que as pessoas ficam muito bem servidas. Relativamente a uma edição especial, tenho aqui também uma coletânea que a mim diz muito, esta pela qualidade de som. Portanto, é uma coletânea, só saiu no Japão, é uma edição japonesa. Esta pela qualidade de som é a minha preferida. Mas isto é da primeira fase, da fase Decca. Tem uma qualidade de som fantástica. Um disco da banda que você acha subestimado? É assim, eu vou nomear aqui aquele que é para mim o disco mais subestimado da banda. Há pessoas que acham que é outros. Eu vou nomear aqui o Steel Wheels, porque é um disco que eu acho que não lhe deram o valor que ele merecia, porque é um disco que eu acho que é bom, não vou dizer que é dos melhores da banda, mas para mim é um disco muito melhor do que as críticas, do que as críticas disseram, francamente melhor. Nunca percebi muito bem tanta crítica aqui que o Steel Wheels teve, que é um disco muito bem gravado. Eu acho que aqui os Stones dizia-se que estavam novamente em decadência e aqui não mostram decadência nenhuma. Outro disco que eu acho que, mas isto é a título pessoal, que não tem tanto valor como na realidade, não lhe deram tanto valor como na realidade tem, que para mim é um disco que eu gosto muito mesmo, é o Voodoo Lounge. Mas este teve críticas muito melhores que o Steel Wheels, mas eu acho que não o suficiente para o real valor do Voodoo Lounge. Se eu tivesse que fazer um top 10 dos Rolling Stones, o Voodoo Lounge estava no meu top 10. É um disco que eu gosto muito. Mas respondendo à pergunta do Gobato, o disco que eu considero mais subestimado é o Steel Wheels, porque é um disco que eu gosto e acho que as críticas que teve foram muito injustas. Depois a pergunta, já fui a algum show dos Stones? Esta pergunta aqui é muito chata para mim, porque é imperdoável. Eu nunca fui a nenhum show dos Stones e já tive a oportunidade de ir, tinha bilhete gratuito. Isto foi há uns anos, talvez uns 6, 7 anos, aqui em Portugal, no Rock in Rio. Portanto, eu tenho uma loja de ótica, é um franchise de uma multinacional, e essa multinacional era um dos patrocinadores do Rock in Rio e nós tínhamos bilhetes gratuitos para um dos dias e eu tive direito a 2 bilhetes e ainda falei com esse meu tio, irmão da minha mãe, que é fã dos Stones, para ver se íamos, só que o show era uma quarta-feira durante a semana, muito tarde, tínhamos trabalho no dia a seguir e ele não quis ir e eu também não quis ir sozinho, ainda eram 300 km para cada lado e acabei por não ir e arrependo-me muito. Também há aqui uma questão que é assim, eu na altura, há 6, 7 anos, não era tão fã dos Stones como sou agora, porque certamente se fosse agora, nem que fosse às 4 ou 5 da manhã,
se tivesse que fazer 1000 km eu fazia. Portanto, se alguma vez, e tenho esperanças nisso, se eles regressarem a Portugal para um concerto, eu certamente não irei falhar, porque isto é uma grande falha minha, está bem? Mostra algum item dos Stones que você gosta. É assim, eu tenho vários merchandisings e itens dos Stones, inclusive até um tapete de porta tenho ali dos Stones, tenho quadros, na sala de música de cima também tenho outros quadros dos Stones, mas talvez o item que eu mais gosto é esta camisola dos Rolling Stones oficial. Aliás, no meu canal, o meu primeiro vídeo foi exatamente aqui com esta camisola dos Stones. Talvez seja o item que eu mais gosto dos Rolling Stones. Tenho também esta t-shirt, e inclusive até canecas dos Rolling Stones tenho. E depois tenho DVDs e Blu-rays. Por exemplo, esta box em DVD é muito boa, muito completa. São horas e horas de shows. Um deles, inclusive, é o mítico ao vivo em Copacabana, no Brasil. Tem também o Stones in the Park, no concerto de homenagem ao Brian Jones, que tinha falecido, o Live at Max, e até tenho Blu-rays. Portanto, tenho merchandising dos Stones, tenho muita coisa mesmo, canetas, porta-chaves, mas o item, respondendo à pergunta do Gobato, é mesmo aqui esta camisola dos Stones. Qual o seu Stone favorito? Esta pergunta acaba por ser sempre um bocadinho polémica, mas eu acho que no seu consciente toda a gente prefere o Mick Jagger. Há pessoas que dizem, eu gosto mais do Keith Richards. Pode haver pessoas que gostem mais do Keith Richards, mas na sua maioria as pessoas optam pelo Mick Jagger, e eu também estou de acordo. Eles acabam por ser todos importantes, mesmo aqueles que entraram e saíram. O Charlie Watts tem a sua importância, era um membro que se calhar unia ali o Mick Jagger e o Keith Richards, que chegaram a ter os seus graves problemas. O Keith Richards tem uma importância enorme na carreira dos Stones, mas para mim o mais importante, o meu preferido, acaba por ser o Mick Jagger, e inclusive do Mick Jagger até tenho também a discografia, não é que seja muito grande, mas tenho os álbuns do Mick Jagger. Tenho três vinis, este é o último de estudo dele, e tenho em CD o outro, penso que é o Wandering Spirit. Este é de 93, este saiu um ano antes do Voodoo Lounge. Portanto, respondendo à pergunta do Gobato, o meu Stone favorito é claramente aqui o Mick Jagger. Qual o legado da banda após 60 anos de carreira? É assim, eu penso que já respondi também a esta pergunta já um bocadinho atrás. O legado deles é muito grande e é muito pesado. Assim, nunca vai haver nenhuma banda, nunca vai haver, nem nunca houve nenhuma banda com o legado dos Stones, porque uma banda, eles estão a completar 61 anos de carreira e mantiveram a qualidade que mantiveram durante estes 61 anos. É impossível mesmo, é impossível. Quem vir um show recente dos Rolling Stones e vir a intensidade e o animal de palco que ainda é o Mick Jagger, e mesmo o Keith Richards na guitarra, é impossível. Quem olhar para eles nunca diz que têm 80 anos. Eles fazem corar de vergonha um jovem com 20, 30 anos, porque a intensidade que eles dão em palco não é deste mundo. Não é deste mundo. Portanto, o legado deles é muito grande, quer atualmente, quer no futuro, quando eles já não existirem, quando já nem estiverem vivos. É um legado para a história mesmo. Como será o mundo pós-Rolling Stones? É assim, eu costumo dizer que há dois mundos. Há um mundo pré-Rolling Stones e um mundo pós-Rolling Stones, assim como há antes de Cristo e depois de Cristo.
claramente que na música há um mundo pré-Rolling Stones e pós-Rolling Stones. Portanto, e nós somos uns privilegiados por estarmos a viver a fase dos Rolling Stones. Daqui a muitos anos, quando já não existirem os Stones e eles já tiverem falecido, os jovens na altura forem conhecer os Rolling Stones, vão dizer: epá, vocês foram os privilegiados porque conheceram os Rolling Stones, conviveram em vida com a carreira dos Rolling Stones. Isso é um privilégio, claramente um privilégio, porque existe o mundo antes dos Rolling Stones e o mundo pós-Rolling Stones. O legado que eles vão deixar para a história da música é inigualável, inigualável mesmo. Pronto, eu penso que respondi às perguntas todas do Carlos Gobato. Fiquem bem, uma boa tarde.